Você está pensando em investir em fundos imobiliários no mês de outubro, mas está querendo umas ideias novas de fundos que estão num bom preço e que pagam bons dividendos? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fundos que eu estou de olho agora para esse mês. E aí meus amigos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme e aqui eu te explico sobre investimentos e fundos imobiliários, como nesse vídeo aqui. Hoje eu vou falar sobre 3 fundos imobiliários que eu tô de olho agora para esse mês, né? Eles estão num preço bom e eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada também. Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Eu trago aqui fundos que eu tô gostando, mostro para vocês as características e aí vocês decidem e estudam mais sobre eles depois, fechou? Por lei, como eu ainda não sou analista, eu ainda não posso ficar fazendo recomendações aqui. Eu falo só o que eu acho de acordo com a minha opinião e o que eu venho estudando. Belezinha? Bora lá então. Primeiro fundo que eu tenho para mostrar para vocês aqui, aproveitando essa onda aí de fundos imobiliários de papel que estão desvalorizando, é o RBRY11, né? Que é o RBR Private Crédito Imobiliário. Esse fundo aqui é um fundo que investe em CRIs e aí com juros desses CRIs ele distribui rendimentos para o investidor. Basicamente um fundo imobiliário de papel, né? Como o HCTR11, MXRF11, é esse que a gente está acostumado. O valor patrimonial desse fundo aqui é de R$ 99,73 e hoje ele está sendo vendido por 101, né? Então no dia de hoje ele está com um preço um pouquinho maior. Mas assim, ontem, que foi o dia que eu fiz o roteiro, esse fundo imobiliário aqui estava valendo menos que 99. Então o preço dele costuma variar e dá para conseguir pegar ele num preço que ele realmente vale, né? Num preço ideal. Tanto é que o PVP dele aqui está 1,01, né? O preço que ele está sendo vendido está muito próximo ao valor que ele realmente vale. Se a gente olhar aqui no gráfico de cotação, a gente consegue ver. Tem dias aí que ele é vendido por 98, então tem que ficar esperto para comprar esse fundo para pegar nesses dias em que a cotação tá de boa. Esse fundo aqui ele paga bastante dividendos, né, em comparação aí com os fundos de papel. O último rendimento dele foi de 1,15% e se a gente olhar o histórico de pagamento de dividendos dele, olha só, é de 14,27%. Então ele tem um bom pagamento e uma boa distribuição de dividendos aí ao longo dos anos. O gráfico de dividendos dele é crescente, né? A gente consegue ver aqui que desde 2019 ele vem crescendo a quantidade que ele paga aí de rendimento. A liquidez diária desse fundo é boa, né? Ou seja, mais de 10 mil cotas desse fundo aqui são negociadas diariamente. E um dos pontos positivos que eu vi quando eu estava analisando esse fundo aqui, eu vou até dar um zoom para vocês verem aqui, ó, é que o rating, né, ou seja, a qualidade ali das pessoas que ele empresta dinheiro nos CRIs, ele é um rating bem alto, né? Os maiores clientes que ele empresta dinheiro são clientes de classe A, A-, A+, A e A. Então é tudo do B para cima. Essas classes aqui são divididas em questão de risco de clientes. Quanto maior a classe, ou seja, quanto mais A for esse A mais aqui, menor é o risco do cliente atrasar o pagamento. E quanto menor é que a classe, né, do C e no D, maior o risco do cliente atrasar o pagamento. E aí, nesse caso aqui do RBRY11, ele tem classes muito boas, né? Ele tem clientes muito bons aqui que pegam dinheiro emprestado com ele. Sobre taxas que esse fundo empresta o dinheiro dele nos CRIs, né? Ele tem aqui 52% das taxas em 8,2% ao ano mais o PCA, que é uma ótima taxa, né, acompanhando a nossa inflação, e ele tem também 4,6% ao ano mais CDI, o que também é muito bom porque ele sempre vai render acima do CDI e consequentemente a distribuição para você aí vai acompanhar, né, um resultado muito provavelmente acima do CDI, o que é ótimo para a gente também, já que o fundo imobiliário é isento de imposto de renda. No mais, ele tem aqui pequenas porcentagens indexadas ao IGPM, né, 1%, que é bom também, e um pré-fixado de 11% aqui que não é tão bom assim, mas tipo, é bem pequeno, então não faz muita diferença aqui no total de dinheiro que esse fundo aplica. E aí no caso dos setores imobiliários, né, que esse fundo imobiliário empresta o dinheiro, ele tem maior parte aqui dos empréstimos de CRIs dele em residencial, depois ele tem loteamento, galpão logístico, multipropriedade e 8% em outros. Resumindo, eu achei esse um fundo imobiliário de papel com ótimas taxas, um ótimo rendimento mensal e como o preço dele está muito próximo ao valor que ele realmente vale, é bem interessante a gente ficar de olho nesse fundo imobiliário aí. Eu pelo menos vou ficar de olho aí para as minhas próximas compras. Segundo fundo imobiliário que eu trouxe para vocês aqui é outro fundo imobiliário de papel. A gente tem que aproveitar que alguns fundos de papel estão caindo, né? Então eu trouxe outro fundo para vocês aqui que é o ABPT11, que é o Habitat Fundo de Investimento Imobiliário. O ABPT11 é um fundo parecido com o RBRY11, né? Só que ao contrário do RBRY11 que está muito perto ali do valor que ele realmente vale, o ABPT11 está sendo negociado abaixo do valor que ele realmente vale. Então ele vale 101, está sendo vendido por R$ 94 atualmente, né? P sobre VP de 0,93%. O dividend yield dele está em 1,06%. Média geral aí de fundos de papel, né? Tem alguns pagando mais que ele, mas ainda assim acima de 1% está na média dos fundos de papéis e ele tem uma liquidez diária muito
muito boa, né? Cerca de 25 mil cotas desse fundo são negociadas diariamente. O gráfico de dividendos do Habit 11, ele é um gráfico que caiu um pouco nos últimos meses, né? Mas isso aqui é resultado das taxas que esse fundo imobiliário cobra nos CRIs. Eu vou mostrar para vocês depois. Nos últimos 12 meses, esse fundo acumula um rendimento de 16,78%, né? O que é muito bom, muito alto. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no relatório como que funciona a distribuição desses investimentos. Bom, então sobre os investimentos que esse fundo imobiliário faz, né? 87% está em CRIs, 4,9% em FIs e 8% em liquidez, que é o dinheiro que ele deixa livre e em caixa. E aí 44% está distribuído no segmento de loteamento, né? CRIs de loteamento. Depois a gente tem CRIs de multipropriedade, 19% de incorporação, e aí tem outras porcentagens aqui, com essas aqui que vocês podem pausar o vídeo para ler, que não é muito importante porque é pouco. E aí aqui que entra a questão da diminuição dos dividendos do último mês, mas que ainda assim não é uma questão ruim. Olha só, a maior parte dos CRIs que esse fundo empresta dinheiro, né, eles têm uma taxa média de 10,57% ao ano, mais o indicador do IPCA, ou seja, eles têm uma taxa boa até de 10%, e além de ter essa taxa, o seu dinheiro é corrigido pela inflação. Quando não tiver uma variação muito grande assim do IPCA, esse fundo vai tender a receber essa taxa aqui fixa, que é de 10,57% ao ano. O que não é ruim, já que 10% é uma ótima taxa. A questão é que, como a gente teve uma inflação descontrolada nos últimos meses, né, os dividendos dele nos últimos meses foram bem altos porque a inflação estava alta e aí acabava que isso refletia nos rendimentos. Agora que a inflação está sendo mais controlada, os rendimentos eles tendem a baixar um pouco mais porque a gente não tem uma inflação tão grande assim para aumentar os rendimentos e somar com esse 10%, mas ainda assim é uma ótima taxa mensal. E um ponto interessante é que, de acordo com os relatórios aqui, não tem variação negativa, né? Então, se no caso a inflação negativa, ela não vai diminuir aí o seu rendimento. Depois a gente tem pequenas partes aqui em INCC, INPC, CDI, e ambas ainda são ótimas taxas, né? INCC 12% ao ano, CDI mais 4,93% ao ano, e GPM mais 10,35% e pré-fixado de 13,35%. Então assim, esse fundo tem boas taxas aí de CRIs. O único ponto importante que eu não consegui analisar muito nesse fundo imobiliário foi sobre os devedores, né? O pessoal ali do loteamento que ele empresta dinheiro. Então, caso você for investir nesse fundo, eu te recomendo que você pesquise um pouco mais sobre o rating das pessoas, né? Se as pessoas que eles estão emprestando dinheiro têm uma chance maior de pagar ou uma chance menor de pagar e talvez atrasar alguma coisa. Mas pelo que a gente vê pelo histórico de pagamentos do fundo, são bons pagadores. E aí, por último, o terceiro fundo que eu vou falar com vocês hoje é o GGRC11, que é um fundo de galpões logísticos. Eu sempre estou falando de GGRC11 aqui e enquanto ele estiver abaixo do preço eu vou comentar de novo, porque na minha opinião é um fundo muito legal de galpões logísticos. Bom, quando a gente fala do GGRC11 então, ele é um fundo aí que vale R$129, hoje ele está sendo vendido por 119, então ele está abaixo do preço. O dividend yield dele no último mês foi de 0,75 e ele basicamente segue essa média aqui ao longo dos meses, né? Se a gente for olhar aqui, ó, é um dividendo muito constante que esse fundo tem ao longo de todos os meses. Nos últimos 12 meses deu 8,64%, que é uma média muito ok para o setor de galpão. Quando a gente fala em fundos imobiliários, muita gente tende a comparar galpões com papel, só que são tipos de fundos diferentes. No caso dos fundos de papel, geralmente eles têm um rendimento maior que os fundos de tijolo, né, como galpões e shoppings, porque a cota deles não muda muito a cotação, né? Fundos de papel tendem a ter a cota ali mais ou menos no mesmo preço. Já os fundos de imóveis, os fundos de tijolo, por exemplo, tendem a valorizar as cotas porque os imóveis são corrigidos pela inflação. Por isso que eles geralmente pagam um pouquinho menos, porque a gente tem uma diferença maior na valorização das cotas. Então não dá para ficar comparando muito papel com tijolo. No caso aqui, tijolo sendo o tipo de tijolo galpão. E aí, além desse fundo ter o rendimento condizente aqui com o setor, ele tem uma liquidez diária razoável, não é excelente, mas também não é ruim, né? Cerca de 8.422 cotas desse fundo são negociadas diariamente. E aí, o fator que mais me deixa feliz em investir nesse fundo e ter ele em carteira é esse fator aqui, ó. O fator dele ter 20 ativos em 9 estados do Brasil. Então, ele tem muito galpão logístico espalhado por diversos estados brasileiros. E aí, se a gente entra no relatório dele aqui para ver esses galpões, né? Ele aluga esses galpões para diversas empresas grandes. Então, tem aluguel para Ambev, olha só, tanto de galpão para Ambev, 3 aluguéis da Ambev, tem a Hering, lojas americanas. Então, são lojas confiáveis, lojas grandes que alugam esses galpões, né? A Suzano, eu acho muito legal isso desse fundo. Olha só, aqui a gente tem as marcas que esse fundo aluga os galpões, né? Então, tem diversas marcas aí presentes no nosso dia a dia que a gente conhece bastante. Ele tem aí bons clientes que alugam os galpões dele. Ademais, quando a gente vê aqui a vacância, todos os galpões desse fundo estão ocupados, né? Então, não tem nenhum galpão vazio gerando gasto pro fundo. Todos eles estão gerando dinheiro. Enfim, GGRC11 é um fundo que eu gosto muito, então eu sempre estou
tô falando dele e enquanto ele tiver com preço baixo, sempre vou falar e vou repetir sobre ele. Esses aí foram então os 3 fundos imobiliários que eu tô de olho agora pro mês de outubro. Se você tiver mais algum fundo que você tá de olho, conta pra gente aqui nos comentários. Eu adoro saber dos fundos que vocês estão comprando e me conta aqui embaixo se você já tem algum desses em carteira. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.